Esta história é baseada em fatos reais. Alguns nomes e detalhes foram alterados. Tudo começou em uma manhã de sábado. Uma manhã como qualquer outra. O sol estava nascendo. Sombras longas e suaves pelas ruas tranquilas. O ar estava fresco. Cheiro de terra úmida. A promessa de um novo dia. Em uma pequena casa em uma rua pacata, um homem chamado Carlos acordou. Ele tinha 41 anos. Vivia uma vida simples, cheia de pequenas rotinas. Momentos tranquilos. Este dia, no entanto, seria diferente. Este dia quebraria a rotina. Este dia deixaria uma pergunta sem resposta. Era uma manhã para coisas simples. Uma xícara de café. O som de uma colher mexendo o açúcar. A luz suave entrando pela janela da cozinha. Carlos se movia com um ritmo familiar. Uma dança que ele realizava todos os dias. Sua esposa, Helena, ainda dormia lá em cima. Ele gostava desses momentos tranquilos sozinho. Ele vestiu seu casaco, uma jaqueta marrom gasta. Pegou uma pequena sacola de pano. Era hora de sua caminhada diária até a padaria. Uma tarefa simples, uma parte normal de seu sábado. Uma caminhada da qual ele nunca retornaria. Ninguém poderia saber o que estava prestes a acontecer. O mundo lá fora estava calmo. Alguns pássaros cantavam. Um motor distante zumbia e sumia. Carlos saiu de casa. Fechou a porta suavemente atrás de si. Ele não queria acordar Helena. Ele caminhou até a calçada. A rua estava vazia. Seus passos eram o único som. Um toque constante e rítmico. Ele era apenas um homem indo comprar pão. Ele era um marido, um vizinho, uma pessoa com uma história e um futuro. Ou assim todos pensavam. O futuro, como se viu, era uma coisa frágil. A história do desaparecimento de Carlos é silenciosa. Não é uma história de ruídos altos. É uma história de silêncio. É sobre um espaço que ficou vazio. Os eventos daquela manhã são montados de memórias, relatórios e de uma peça de evidência impossível, que só seria encontrada anos depois. O mistério começou com uma simples caminhada, em uma manhã de sábado comum. Ah, sim. Pausa. Helena acordou por volta das 6:30. O espaço ao lado dela estava frio. Isso era normal. Costumava ouvir os sons familiares dele, mas ouviu apenas o silêncio. Ela presumiu que ele já havia saído para a padaria. Ela se levantou e desceu. Preparou uma xícara de chá. O relógio tic-taqueava alto. Tic-tac. Cada som marcava sua ausência. Ela olhou pela janela, esperando vê-lo voltar. Mas o caminho estava vazio. A rua estava vazia. Uma hora se passou. Depois outra. 7:30. 8:30. O frio cedeu a um calor suave. O pão deveria estar no balcão. A casa deveria cheirar a café fresco. Deveria haver conversa. Em vez disso, havia um silêncio pesado. Helena ligou para ele. Tocou e nada. Ligou para a padaria. Ele não chegou. A preocupação virou medo. O medo virou pânico. Ao meio-dia, ela ligou para a polícia. A rua foi tomada por carros de polícia. Azuis, vermelhos, uma intrusão brusca. Andavam pela rua. Lanternas cortavam as sombras. Procuravam qualquer coisa. Batiam nas portas. Faziam perguntas. Alguém viu um homem de casaco marrom? Uma sacola de pano? Ninguém viu nada. O dia virou noite. A busca continuou, sem resultados. Não havia sinais de luta. Nenhuma testemunha. Nenhuma pista. Carlos saiu pela porta da frente e deixou de existir. Como uma pessoa pode simplesmente desaparecer? Para onde ele foi? Alguém o levou? Ele escolheu ir embora? A polícia perplexa. A vizinhança em choque. Para Helena, o mundo saiu do eixo. O homem com quem construiu uma vida havia sumido. O silêncio já não era pacífico. Era um grito. Anos se passaram. 5 anos, para ser exato. O caso esfriou. O mundo seguiu em frente. Para Helena, o tempo parou. Uma equipe foi demolir um prédio antigo na mesma rua do sumiço. Limpavam o passado para dar lugar ao futuro.
A pá atingiu algo que não era pedra, era uma caixa de metal. Dentro, uma velha câmera de vídeo, grande, pesada, relíquia de outro tempo, danificada além do reparo. Mas havia uma fita, provavelmente nada. Quase jogaram fora. Algo os fez parar. Um deles levou a fita para casa. Tinha um VCR antigo. Limpou o que pôde. Caixa quebradiça, rótulo ilegível. Inseriu cuidadosamente. Apertou play. A tela piscou em estática. Ajustou o rastreamento. A imagem começou a se formar. Granulada. Em preto e branco. Uma vista fixa da calçada lá fora. Parecia ser a data do desaparecimento. Marcava 6:02 da manhã. Por instantes, nada. Apenas o chiado da fita antiga. Então, uma figura apareceu. Um homem entrou pela esquerda. Casaco marrom. Pequena sacola de pano. Era Carlos. Ritmo constante, sem pressa. Exatamente onde deveria estar, na hora certa. Era como assistir a um fantasma. Carlos e sua longa sombra. Então, algo mais entrou no quadro. Alta, magra, antinatural. Pura escuridão, sem características. Permaneceu imóvel, como se esperasse. Carlos parou de andar. Ficaram a poucos metros de distância. Não se via sua expressão. A figura pareceu avançar, fundindo-se com a sombra de Carlos. Por uma fração de segundo, tornaram-se uma só. E então Carlos se foi. Não caiu. Não foi arrastado. Simplesmente desapareceu. A figura escura também desapareceu. A rua, vazia novamente. A fita continuou gravando o nada por mais 1 hora antes de cortar para a estática. Naquela gravação, o impossível ficou impresso para sempre. O caso foi reaberto. Detetives se reuniram numa sala escura. Assistiram uma vez, uma dúzia. Deram zoom. Diminuíram a velocidade. A fita foi autêntica. Uma gravação única e contínua. Sem cortes, sem emendas. O que a câmera gravou naquela manhã foi real. O impossível foi documentado. A história virou sensação. O frame gravou-se na consciência pública. Não era mais um ponto no mapa, mas o local do inexplicável. Reviraram arquivos. Procuraram a pista perdida. Nada. Havia a fita. Havia os laudos. E Carlos continuava desaparecido. A investigação bateu numa parede. Não por falta de evidências, mas pelo que elas sugeriam. Quando a lógica falha, a imaginação toma conta. Uma falha no tempo. Um portal que se abriu e fechou. Abdução. Tecnologia avançada. Teletransporte. Camuflagem. Ou uma farsa perfeita, além dos peritos. Mas, por quê? E para onde ele foi? Como todas as teorias, terminava não com uma resposta, mas com outra pergunta mais profunda. Hoje é 15 de outubro de 2025. Muitos anos se passaram. Ela ainda mora na mesma casa. A esperança virou brasa, mas não se apagou. Todo sábado compra 2 pães. Um fica no balcão, o outro na janela, de frente para a rua. Diz: "Eu ainda estou esperando." Diz: "Você não foi esquecido. Alguns mistérios nunca serão explicados."